Para falar de inteiro ou parte do inteiro, eu peguei o seguinte exemplo. Os alunos do 7º ano compraram uma barra de chocolate e dividiram em 4 partes iguais e guardaram uma delas para Ana. Para representar a parte do chocolate reservada a Ana, usamos uma fração 1/4, ou seja, 1/4. Pessoal, por que nós usamos a fração 1/4? Porque quando nós dividimos o inteiro, o denominador, o número que aparece embaixo, ele indica quantas partes foi dividido. Ou seja, dividimos em 4, o denominador é 4. E o numerador é o número que indica quantas dessas partes vocês vão pegar. Você pode pegar 2 partes e aí você teria 2/4. Você pode pegar 3 partes e aí você teria 3/4. Da mesma forma, você poderia pegar as 4 partes, e aí se vocês observarem que 4/4 da barra de chocolate corresponde a uma barra inteira. E aí podemos aí generalizar que a fração 4/4, ou seja, 4/4, indica que a quantidade inteira, ou seja, 4/4, 4/4 é igual a 1. Então, muitos problemas vão exigir que vocês tenham essa interpretação de que se eu pegar o denominador igual ao numerador, eu tenho um inteiro. E o denominador significa a quantidade de partes que eu vou dividir, o numerador a quantidade de partes que eu vou tomar, que eu vou pegar. E aí temos mais uma situação para exemplificar mais. O chocolate de Ana possui 6 quadrados iguais e pretende dar aos seus irmãos 2/3. Quantos quadrados correspondem a 2/3 do chocolate de Ana? E aqui está o chocolate dela com 6 quadradinhos. Vamos calcular como seria 2/3 dessa barra. E aí temos novamente a barra de chocolate e agora vamos pegar a fração de uma determinada quantidade. Para achar a fração de 2/3, para achar 2/3 do chocolate, dividimos 6 quadrados em 3 partes iguais. Dividimos por 3, pessoal, pelo aquele motivo que eu falei. O denominador é 3. Então, eu tenho 6 quadrados, eu vou dividir em 3 partes, como vocês podem acompanhar no desenho. Posteriormente, eu pego uma parte, porque uma parte ela representa 2 quadrados, mas aí eu teria 1/3 que corresponde a 2 quadrados. Como nós calculamos lá em cima 2, nós pegaremos 2 partes, dividir por 3 e pego 2 partes, logo 2/3 correspondem a 2 partes, ou seja, 4 quadrados. Esse é o número de chocolate, essa é a parte do chocolate que ela dará aos irmãos. E por final, mostrarei uma outra forma também de calcular 2/3 de 6 quadrados de chocolate, que já é uma introdução à multiplicação de fração. Então, 2/3 de 6 quadrados, eu tenho 2/3 vezes 6. Para resolver essa conta, embora não esteja aparente, o denominador do 6 é sempre 1. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 6, eu iria multiplicar o 3 vezes 1, que é 3 mesmo. Então, 2 vezes 6, 12, dividido por 3, 4 quadrados de chocolate, que é o mesmo valor que nós encontramos. Outro exemplo comum que vai nos ajudar a entender um pouco sobre a fração de uma quantidade, e aí eu vou resolver por 2 formas para aqueles que não lembram do conteúdo do 6º ano e para aqueles que lembram. Então, para aqueles que não lembram, vamos recordar que metade de uma pizza de 8 pedaços, para nós descobrirmos quanto que equivale isso, eu vou dividir o 8 por 2. Por que que nós dividimos o 8 por 2? Porque o 2 é nosso denominador. E depois pegaremos uma parte, porque uma parte é nosso numerador. Então, 8 dividido por 2, 4. E dividimos aqui a nossa pizza no desenho. Podemos ver que uma parte dessa divisão corresponde a 4 pedaços. E aqui também temos 4 pedaços. Ou a multiplicação, que podemos falar que metade de 8 é 1 sobre 2 vezes 8. Aqui na multiplicação de fração, eu vou multiplicar 8 vezes 1 e teremos 8 sobre 2, que podemos simplificar para 4, porque esse 8, esse sinal da fração, ele é como se fosse uma divisão.
8 dividido por 2, 4. Da mesma forma, na hora de calcular 3 quartos, lembrando, 3 quartos de uma pizza com 8 pedaços. Então, vamos dividir 8 por 4, porque 4 é nosso denominador. Só que agora nós pegaremos 3 partes. Então, dividindo 8 por 4, 2. 2 vezes 3 partes, 6. Então, dividimos ali uma vez. Então, temos 2 partes. Vamos dividir em 4 partes. Como nós dividimos a pizza em 4 partes, se nós pegarmos 3, nós vamos ter aqui 6 pedaços também, como vocês podem ver no desenho. Ou pela multiplicação de fração, para quem já lembra da matéria do ano passado e já até começado esse ano, que é 3 quartos vezes 8. O 3 eu vou multiplicar ele pelo 8, 3 vezes 8, 24, e 24 dividido por 4, 6, que é exatamente o mesmo valor que nós encontramos anteriormente.